Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Esse é o segundo dia da Expo Hospital Brasil, direto da Gameleira, aqui na região oeste de Belo Horizonte. A gente tem trazido aqui no nosso podcast sempre conversas interessantes sobre essa feira que é a maior do estado de Minas Gerais e, sem dúvida, uma das mais importantes do Brasil. Aqui na minha frente eu tenho uma pessoa excepcional, com um nome difícil, que é o Sami Schlesinger. Falei certo, Sami? Foi ótimo, foi ótimo. Sami, é um prazer ter você aqui. Obrigado. E queria que você contasse um pouco da sua trajetória, né, do seu mini currículo, para o nosso espectador ter noção. Vamos lá. Bom, a minha graduação é na parte de comunicação e marketing, sempre foi a área que eu trabalhei. Tenho 20 anos na área de saúde já, uma boa parte desse tempo na parte de diagnóstico por imagem e sistemas de gestão. E nos últimos 3 anos e meio eu faço parte do time da Novartis, liderando toda a parte de comunicação e toda a parte de contato com as associações de pacientes, que é um fator muito importante em todo o relacionamento que a gente tem e toda a teoria que a gente leva muito a sério de colocar o paciente sempre no centro de tudo que a gente faz como uma indústria farmacêutica. Traz um pouco da nossa responsabilidade. Complementando meu currículo, eu já morei fora algumas vezes, morei nos Estados Unidos um tempo, morei no Panamá 4 anos e agora estou no Brasil há 3 anos e meio de volta nessa trajetória aí, sempre na área de saúde. Sim. Ô, Sami, o que te atraiu para dentro da indústria farmacêutica? Olha, a indústria farmacêutica sempre foi um complemento do que eu tinha na indústria de diagnóstico por imagem e software. Então, assim, eu cuidava de um leque muito importante de relacionamento com sociedades médicas, com médicos, eventos que a gente participava, congressos, mas sempre tinha uma parte que faltava, que era a parte do medicamento, das tecnologias, de como trazer saúde diretamente para o paciente, não só pela parte de diagnóstico, mas também a parte de tratamento. E acho que veio num momento muito certeiro da minha carreira, onde eu estava num momento de transição, e aí eu podia embarcar nessa parte de farmacêutica. Então eu complementei o meu portfólio de saúde com essa vinda para a Novartis há 3 anos e meio, mais ou menos. Sami, um mercado assim, muito grande, né, da indústria no Brasil, principalmente a gente tem um país de dimensões continentais, né? Assim, qual que é o maior desafio de atuar dentro dessa área? Olha, são vários, tá? Mas acho que o principal foi mudando ao longo do tempo. A gente sempre trabalhou muito com tecnologia, com medicamento e tal. Mas hoje a Novartis, e eu mesmo entendo que isso é uma parte da jornada do paciente. O acesso ao medicamento e à tecnologia, ela é uma partezinha, porque se não acontecer antes o diagnóstico, a navegação correta, o acesso a todos os tratamentos, a informação chegar de uma forma consistente no paciente, ele não vai conseguir fazer essa jornada. Então a Novartis hoje entende que a gente tem um papel muito fundamental na tecnologia e no medicamento, mas também na jornada do paciente. Então acho que essa é a parte mais vamos dizer, a principal parte dessa jornada de tratamento, e que ele encontre a informação correta, o medicamento correto e possa ser assistido nessa trajetória. Você acredita assim que efetivamente o cuidado ele vai além do medicamento? Exatamente. O medicamento é uma ponta, na verdade. Hoje existem grandes desafios em incorporar as tecnologias, né? É uma batalha diária de trazer tecnologias que são estudadas. Para você ter uma ideia, Guilherme, uma tecnologia para chegar no Brasil, para a gente submeter para ter uma aprovação, ela passou pelo menos por 10 anos de estudo e por alguns bilhões de dólares em investimento. Aí ela chega nos países, entre eles o Brasil, Sim. E a gente começa a jornada no Brasil para aprovar um novo medicamento e para assim chegar nas mãos do paciente. O paciente é uma parte muito importante, ele não pode ser o final dessa jornada, ele tem que ser colocado no começo dessa jornada. Então assim, o paciente tem que opinar qual é o melhor tratamento, quais são os sintomas, qual é o tamanho do comprimido, e se vai ser um comprimido, se vai ser injetado, ele tem que ser ouvido na jornada completa desse tratamento. Então, eu acho que a responsabilidade da indústria farmacêutica, ela é muito além do medicamento em si, ela é toda tem uma responsabilidade muito holística desse tratamento como um todo. Sam, você falou em um período de 10 anos, você acha que é burocrático ou que de fato deve ser assim, né? Deve ser uma burocracia do bem, né? Que é um regime que foi inventado para que o acesso fosse da mesma forma para todos. Olha, né? se eu olhar a trajetória toda, eu acho que a parte menos burocrática é o desenvolvimento do medicamento. Porque isso fica na mão da indústria. Sim. Né? Então a gente tem um interesse como indústria de fazer isso o mais rápido possível. Mas a gente tem também a responsabilidade de fazer o melhor possível.
Então, nesses 10 anos é para a gente fazer teste clínico, para fazer a parte de pesquisa e desenvolvimento, testar os medicamentos em todos os cenários possíveis, para quando ele chega na mão do paciente, a gente ter certeza mais do que absoluta que o paciente pode ter o melhor medicamento na mão dele, sem grandes contraindicações, sem grandes efeitos colaterais e assim por diante. Então, não acho que é uma burocracia, acho que é um processo grande. Depois disso, a parte de acesso, aí a gente encontra várias barreiras. Aí sim tem burocracias ou processos que poderiam ser otimizados hoje, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. Quando um medicamento chega no mercado, né, que o paciente está tendo acesso, ele pode ter sim a segurança que de fato aquilo vai fazer bem? Com certeza, né? Com certeza. Você imagina que a Novartis já existe há mais de 200 anos, né, no mundo inteiro. Como Novartis, a gente está fazendo 30 anos, mas a Novartis é uma junção de outras empresas que já tem um legado muito grande. Em nenhum momento a gente pensaria em comprometer uma reputação de uma empresa de quase 200 anos de existência por um medicamento, por uma falha de um medicamento. Esse medicamento que a gente tem hoje, ele já é resultado de muitos outros medicamentos que foram desenvolvidos no passado e trouxe a gente, para a nossa indústria, a credibilidade. Sim. Então, a gente em nenhum momento vai colocar isso em risco. Se a gente não tiver certeza absoluta que o medicamento tem boas indicações, que ele vai curar, que ele tem um efeito efetivo nos pacientes, em nenhum momento a gente vai colocar isso no mercado. Pois é, e como é que a Novartis faz esse relacionamento com esse foco direto no paciente? A gente tem várias estratégias, tá? Uma delas, que é justamente a minha área que cuida, é o nosso relacionamento com as associações de paciente. Sim. Então, a associação de paciente, na jornada do paciente, é a associação, vamos dizer, o player que mais tem contato com o paciente e conhece o dia a dia do paciente. Muito mais que qualquer outro player que está em volta desse paciente. E a gente tem um programa muito forte de relacionamento com as associações de paciente. Então, a gente cocria projetos, a gente faz campanhas de awareness, de divulgação de doenças. Então, a gente teve há pouco tempo de câncer de mama, a gente teve há pouco tempo de colesterol, que são doenças assim que estão no nosso dia a dia e muitas vezes doenças de pele, que muitas vezes falta informação. Então, a pessoa fala, eu estou com um problema aqui, vou num dermatologista. E às vezes não é o dermatologista que tem que cuidar, é uma outra especialidade. Então, também tem uma responsabilidade da indústria em conjunto com associações de pacientes, ou até às vezes com influenciadores, ou às vezes com mídia, para trazer informação de qualidade. E sempre baseado em pesquisas clínicas, né? Sempre baseado em evidências. Pois é, como é que funciona isso? Hoje a gente tem um lado que é bom e ruim, que as pessoas, às vezes, antes de procurar o médico, elas se consultam na internet, né? Como é que é isso? Olha, a gente sempre recomenda que vamos dizer, o canal oficial é o médico. Que a pessoa possa procurar por referências, entender um pouco da doença e tal. Acho que tem que ser muito cuidadoso onde você faz isso e como você faz isso. Hoje, com o advento da inteligência artificial, as buscas de inteligência artificial, elas já referenciam sites que têm um pouco mais de robustez em termos de informação. Sim. Mais do que antigamente. Então, para a gente é um pouco melhor e em termos de informação. O paciente vem mais informado, mas mesmo assim... não chega cru, né? Dentro do próprio site da farmacêutica, ele encontra ali uma bula. Exatamente. E a gente também empodera, junto com as associações de pacientes, que as associações também tenham muita informação sobre a doença, sobre as pesquisas, sobre os tratamentos. Nem sempre o tratamento da Novartis é o melhor. Às vezes é do concorrente, às vezes é de outra empresa e tal, mas que ela tenha a informação correta, baseado em fatos, baseado em evidências. E quando você chega no médico, que você saiba que você tem uma fatia do bolo. O médico vai te dar o bolo inteiro. Sim. Porque ele vai conectar o que você está sentindo com o teu perfil, com outros exames e assim por diante. Por isso que ele é um médico. E ele que vai trazer o diagnóstico. Você pode ter uma noção através das mídias sociais, da inteligência artificial, mas o médico que é o ponto principal aí, é um player principal aí da jornada. Pois é, como é que faz esse balanço para poder equilibrar, né, a saúde suplementar com o serviço do SUS? Hoje são mundos, por um lado, muito diferentes, a saúde suplementar e o SUS, mas que se eles...
quanto mais colaborativo for a saúde pública e a saúde privada, vai ser melhor para a jornada do paciente. Quem vai se beneficiar, e aí, tirando todos os crachás de lado, quem vai se beneficiar de tudo isso é o paciente. Um exemplo disso, por exemplo, é um projeto que a gente fez com o governo, com o Ministério da Saúde, que é um acordo de compartilhamento de risco. Então, é um acordo da indústria, da nossa indústria, da Novartis, com o Ministério da Saúde, onde um medicamento é disponibilizado pelo SUS, ele tem um alto custo, e a gente só paga de acordo com a efetividade do medicamento. Então, o pagamento é feito, em vez de ser um shot de pagamento, que é um valor alto, ele é pago em 5 anos. E a cada ano é testado a efetividade do medicamento, e se a criança, nesse caso é para criança, mas se a criança está evoluindo da forma esperada, o pagamento é feito pelo Ministério Novartis. Então isso mostra assim, é um novo método de acesso, um novo modo de acesso que a Novartis fez com o Ministério. Isso é um tipo. Existem infinitos tipos de acesso que poderiam ser explorados para diminuir a carga financeira do Ministério, diminuir a carga financeira da indústria, mas a cooperação ser exaltada aí nesse tipo de acordo. Santos, mudando um pouco de área, assim, ainda dentro da indústria farmacêutica, como é que o ESG entrou dentro da Novartis, né? Ele está nos pilares da empresa, é importante? Claro, é muito importante. Ele é tão importante que existe um time bem grande internacionalmente, ele fica uma parte na Suíça, uma parte nos Estados Unidos e uma parte na África, que cuida dessa parte de Global Health, que a gente chama, de ESG, dessa nossa responsabilidade. Porque a indústria farmacêutica, na verdade, como uma multinacional, a gente também carrega uma responsabilidade muito grande com o país que a gente está. A Novartis, por exemplo, no Brasil, tem programas de doenças negligenciadas, como Chagas, Hanseníase e malária, e são doenças que não deveriam mais estar entre nós e continuam existindo. Ser erradicadas, né? E continuam existindo. Então a Novartis traz esses programas como uma parte da responsabilidade que a gente tem com o país. Então, para citar, por exemplo, a gente tem uma carreta que chama Roda Hans, é um programa que está há 10 anos, que já existe há 10 anos. É uma carreta que roda o Brasil inteiro, em parceria com o Ministério da Saúde, e faz o exame, tratamento, ajuda os pacientes nessa jornada e assim por diante. Então, assim, um pouco do que a gente pode colaborar com o país que a gente está nessa parte de ESG, de responsabilidade social. E para a gente é muito importante, é um dos pilares principais assim, da Novartis. Sem contar a parte de produção, de fábricas, essa parte verde, por exemplo, de responsabilidade de resíduos químicos, etc., que existe no mundo inteiro. Então, assim, todas as fábricas, todos os sites de produção e tal, seguem regras muito restritas em relação à sustentabilidade. Então, é um pilar super importante. Para você ter uma ideia, só citando um fato interessante, toda a frota de carros dos nossos representantes no Brasil, até 2028, vai ser híbrida. Então, a gente está trocando todos os carros que têm um menor CO2, menor emissão de carbono, para que sejam híbridos. Infelizmente, a gente não pode ser elétrico ainda, porque ainda não tem locais suficientes para carregar. Mas, idealmente, daqui a um tempo vai ser tudo elétrico. É uma parte da nossa responsabilidade aí também com o meio ambiente. Sam, se você pudesse apontar uma coisa assim, para transformar a saúde no mundo e no nosso país, o que você acha que seria uma medida assim efetiva de mudança? Acho que colaboração. Quando você coloca esses players juntos, o setor público, o setor privado, o governo, a indústria, todos esses players que estão em volta do paciente, e que o paciente seja ouvido efetivamente. O paciente não pode ser uma pessoa, vamos desenvolver, depois a gente vê com o paciente, ou depois a gente pergunta. Não, o paciente tem que ser parte das decisões desses players. Eu vejo, por exemplo, o setor bancário, por exemplo, muito mais integrado em volta do cliente do que hoje a indústria de saúde consegue fazer. Então, acho que assim, se a gente conseguisse juntar os players particulares, privados, com públicos, com o governo, com as indústrias e deixar efetivamente o paciente no centro dessas decisões, eu acho que a gente poderia mudar a saúde no Brasil e, quiçá, no mundo todo. Você acha que a tecnologia de dados, ela também está dentro disso para poder ajudar quem está na ponta, o paciente? Demais. Hoje a gente tem programas de apoio ao paciente, que chama Bem-Estar. E ele usa dados no Brasil inteiro para identificar onde estão os pacientes, o que eles precisam nessa jornada, qual o suporte que a indústria, ou o governo, ou os planos de saúde, o que eles precisam, e assim por diante. Então, com esses dados, esse cuidado pode ser muito mais personalizado para o paciente. E é através da inteligência artificial agora, com o advento desses AIs que na verdade, estão
dominando aí essa parte de dados, mais ainda. Quer dizer, vai trazer mais ainda informações, mais ainda robustez nas nossas decisões de como colocar o paciente no centro e atendê-lo da melhor forma possível. O que vocês enxergam assim, de horizonte pelos próximos 5, 10 anos? Olha, eu gostaria de entender que cada vez mais tecnologias vão chegar. Sim. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter acesso a informações mais rápidas e mais robustas. Você acha que isso veio, desculpa te cortar, de um período de pandemia que a gente foi obrigado a resolver as coisas de uma maneira mais rápida? Eu acho que a pandemia ajudou, mas como eu falei, né, uma molécula para ser desenvolvida, um medicamento, ele tem 10 anos, então a gente está falando de antes da pandemia. Sim. E isso já acontece há muitos anos, né? Eu acho que com a pandemia a gente aprendeu muito essa agilidade, e eu vejo para o futuro que cada vez mais as tecnologias vão chegar e a gente vai ter que aprender a navegar da melhor forma possível, considerando a parte pública e considerando a parte privada. Como a gente coloca toda essa máquina para funcionar e atender o paciente, e que essa tecnologia consiga chegar no paciente. E que o paciente não só seja atendido no momento do medicamento, mas desde o começo, do diagnóstico, da navegação dele, do medicamento e o pós também. Né? Então, acho que esse é o futuro que eu vislumbro para os próximos anos. E eu vislumbro também um pouco mais de acesso à educação, para o paciente, para os cuidadores, para as pessoas que estão dentro dessa jornada. Que eles encontrem um pouco mais de informações, que entendam melhor as doenças, que entendam melhor as possibilidades. Eu acho que você pega países, por exemplo, China ou Estados Unidos, o paciente chega no médico mais empoderado para uma discussão. E hoje a gente ainda fica um pouco para trás. Hoje a decisão fica 150% na mão do médico. O que ele falar é lei, né? Exatamente. E não que não tenha que ser. Eu acho que o médico é a autoridade. Sim. Mas se o paciente puder chegar bem informado, para ver, opções, um diálogo, né? Exatamente, um diálogo, opções de tratamento, de medicamento. Isso é muito benéfico para o sistema, para o paciente e para a saúde como um todo. Sames, que recado que você gostaria de deixar para quem está acompanhando a gente? Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu acho que o que a gente tem que pensar, acho que o grande recado é assim, tudo que a gente puder fazer na área de saúde, considerando o paciente como o principal stakeholder, principal player dessa jornada, vai ajudar a gente a ter muito mais assertividade no tratamento no tratamento, no diagnóstico e nessa jornada. Então, assim, acho que a minha grande mensagem é colocar o paciente efetivamente, ouvir o paciente e transformar os insights, o que o paciente traz, etc., em ações efetivas. Ele está lá no meio da jornada, ele está no hospital, ele está sofrendo as consequências de um tratamento, ele está sofrendo as consequências de ter ou não ter uma informação robusta. Então, ele é a pessoa, o paciente é a pessoa mais importante dessa jornada toda, tem que ser ouvida e tem que ser levada muito a sério. Você acha que às vezes o paciente é pouco ouvido? Eu acho. Não se dá tanta importância? Eu acho que ele é pouco ouvido. Eu acho que muitas vezes a gente faz... A gente acha que a gente está atendendo da melhor forma possível, não só a indústria farmacêutica, mas hospitais, tratadores, diferentes stakeholders aqui no meio da jornada, sem perguntar para ele qual é a necessidade dele. Perguntar para ele o que ele está precisando. A gente tem um exemplo, por exemplo, a gente tem um tratamento que está sendo feito numa família. A gente acabou de sair de uma reunião sobre isso. O paciente está 8 horas de carro daqui do centro de Belo Horizonte. Nossa. Isso em nenhum momento foi levado em consideração. Então a gente tem um problemão, porque para ser tratado ele tem que vir para Belo Horizonte. Sim. Mas como ele vem? Se ele está no meio da roça, sem ter tanto acesso, sem ter tantos recursos. Então, em nenhum momento alguém falou assim, olha, não só na grande Belo Horizonte a gente tem pacientes, a gente tem gente na roça, a gente considerar tem que as pessoas nas comunidades vivem quilombos Sim. e tal. Então, assim, ouvir o paciente, conhecer a realidade dos pacientes, acho que isso é chave para a gente melhorar a saúde no Brasil e no mundo. Gente, conversaria aqui mais muito tempo com o Santos. Queria agradecer demais a sua presença aqui no nosso videocast. Então fique ligado, daqui a pouco eu volto com outro convidado, a gente conversando mais aqui dentro da Expo Hospital Brasil. Obrigado.